E aí, técnico, beleza? Vim aqui te dar uma dica interessante para saber de uma forma rápida se o MTA do seu cliente está sincronizado numa rede giga ou não, tá bom? Essa dica é válida apenas com duas condições. A primeira, se for um SDU, ou seja, o seu cliente é um residencial ou empresarial que está ligado diretamente no poste, não tem que verificar nada, tá? Você já vai saber se é gigalizado ou não, tá? Agora, se trata-se de um MDU, tem que verificar primeiro se no seu MDU tem um amplificador, seja ele Lindsay, Yaris ou Cisco, trabalhando na frequência de 5 a 85 MHz, tá bom? Se ele estiver trabalhando nessa frequência, independente se ele está numa rede gigalizada ou não, aí você vai ter uma certeza, beleza? Então vamos lá. nibsvirtua.com.br. Quando você acessa lá embaixo, na parte de OFDMA, tem que ser nessa parte, tá? OFDMA. Você vai encontrar a frequência de base, que essa OFDMA ela está alocada. Se ela estiver alocada em 11.9 ou em 15.5, aqui no início do espectro, significa que não é uma rede gigalizada. É uma rede mais suscetível a ruído, porque no início do espectro de retorno ali tem um ruído um pouquinho forte, tá? Então, assim, se você tiver com lentidão no cliente, uma intermitência, procure sempre o ruído dentro do seu cliente, porque se for uma rede não gigalizada, é possível que seja o ruído que esteja afetando, tá? Você vai notar isso lá no SNR Up, tá bom? Que ele tem que estar a numeração acima de 28, igual ou acima de 28, perfeito? Agora, se ele estiver ali alocado na faixa de 47.9 para cima, o seu Node já é gigalizado, tá bom? Por isso que a gente precisa saber se o amplificador ele é gigalizado, tá bom? Aqui ele não vai sofrer com tanto espúrio, né, no início do espectro, tá bom? Ele vai estar um pouquinho mais para frente, então você já pode ficar um pouquinho mais tranquilo em relação a isso, mas não deixe de verificar se tem ruído, tá bom? Então essa é uma dica interessante para saber se o Node que você está, ele é gigalizado ou se não é gigalizado, tá bom? Se você está tendo muito problema com ruído naquele Node e notou que ele todo está baseado aqui na frequência de 11.9, 15.5, é interessante a gente conversar com o nosso coordenador para ver se há possibilidade de estar gigalizando aquele Node, tá? No caso de SDU, trocando os ativos da rede lá fora, coisa que é um pouquinho mais complicada, ou então se você notar a falta de um amplificador gigalizado lá no seu MDU, tá bom? Seguimos junto.